pessoas têm medo de negociar com os seus clientes. E é justamente o tema do vídeo de hoje. Nós vamos trazer aqui um passo a passo simples para que você consiga negociar de maneira assertiva e produtiva com os seus clientes. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos entender que negociar não é brigar. Negociar não é se desentender e em uma negociação nenhuma das partes precisa sair triste ou com o sentimento de que se saiu perdendo. Isso é muito importante, porque muitos dos nossos preconceitos, dos nossos receios em relação à negociação é justamente porque entendemos que se estamos negociando, estamos em polos contrários e estamos com ideias divergentes. Isso não poderia estar mais errado. Quem está negociando está justamente buscando um ponto de equilíbrio entre os interesses de todos aqueles que estão colaborando e participando daquele momento. Então entenda que quando você vai receber o seu cliente e vocês vão negociar um orçamento, vocês vão negociar uma proposta de honorários, vocês vão negociar algo ligado, certo, à prestação do serviço ou à entrega de um produto, vocês estão buscando um denominador comum. Então, negocie sempre com a ideia do ganha-ganha e com certeza você já estará no caminho certo. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou dividir a nossa negociação em 5 fases. A primeira fase da negociação é justamente o planejamento ou a preparação dessa negociação. Nessa fase você deve estudar. Então você vai estudar o seu cliente, você vai estudar o produto ou o serviço, você vai estudar, certo, as necessidades e todas as outras variáveis envolvidas na negociação. Muitas pessoas se dão mal ao negociar porque elas não se atêm a isso. Elas simplesmente pensam no orçamento e vão lá falar sobre isso. Isso não é negociação. Negociação é você entender sim o orçamento, ter clareza de tudo que está ali naquela, por exemplo, proposta de honorários, mas é você entender também todo o contexto, inclusive o contexto do seu cliente. Esse é o passo número 1, nunca deixe de fazê-lo. O segundo passo é aquele passo que a gente chama de estágio preliminar, que muitas vezes também eu adoro chamar ele de quebra-gelo. É aquele momento em que você chega para falar com o seu cliente ou ainda potencial cliente, uma vez que talvez vocês nunca tenham negociado e essa seja aí a primeira possibilidade de vocês estarem conversando. Nesse momento, não chegue já falando do negócio, não chegue já falando de dinheiro, chegue de leve, se apresente. Caso a pessoa já te conheça, puxa um papo tranquilo. Eu costumo brincar que é aquela famosa conversa de elevador. Pergunta da família, pergunta como estão os negócios. Tem muito receio de falar qualquer coisa? Fala do tempo, entendeu? Tá sempre frio demais, calor demais, seco demais, chuvoso demais, dependendo da sua região. Escolha e comece por aí. Detalhe do estágio preliminar. É uma fase para quebrar o gelo. Então, chegue alegre, chegue sorridente, chegue no horário. Assim você vai criando todo um ambiente favorável para o terceiro passo. O terceiro ponto é justamente o momento da abertura da negociação. Lembre-se sempre de que é muito interessante e efetivo que você esteja no controle dessa negociação. Porém, contudo, no entanto e todavia, deixe o seu cliente se expressar. Muitas pessoas já abrem a negociação falando de dinheiro novamente. Pessoal, entendam, certo? A relação de consumo não é só uma troca monetária, ela também é sobre suprir as demandas, as necessidades, os sonhos, os desejos do seu cliente. Ele tá lá e eu te garanto que ele quer falar. Então, nessa fase de abertura, dê espaço para que o cliente possa se expressar, para que ele possa falar as suas necessidades, para que ele fale sobre o seu problema, para que ele diga por que ele te procurou. Isso, além de ser extremamente educado, você vai combinar comigo em relação a isso, ainda é muito efetivo para o quarto passo. E esse quarto passo é justamente sobre o aprofundamento e o desenvolvimento da negociação de fato. É a fase que a gente chama de exploração.
Percebam, na fase anterior o cliente se apresentou bem como as suas demandas. Você também teve a possibilidade de se apresentar e agora vocês vão começar a buscar o ponto de equilíbrio entre as expectativas de vocês dois para aquela situação. Aqui, novamente, é o momento de você trazer dados, informações, explicar por que o produto custa o que ele custa. E não é só você falar, é porque é difícil, você não sabe o quanto eu pago de imposto. Não! Mostre para ele também o seu lado de uma maneira extremamente humana, de uma maneira extremamente tranquila, de uma maneira extremamente respeitosa, bem como respeite também os pontos de vista e até mesmo às vezes as limitações financeiras do seu cliente. A ideia aqui é novamente buscar um denominador comum e buscar uma relação do tipo ganha-ganha. O quinto e último passo diz respeito à fase do fechamento. É aquele momento que, após toda a exploração, toda a conversa, você precisa começar a conduzir essa negociação para a sua finalização. Aqui, muitas pessoas se desesperam ou se irritam pelas dificuldades e por perceberem que talvez o negócio vá ser fechado com um pouco mais de dificuldade do que ele previa. Não cometa esse erro. Esteja extremamente atento ao fato de que você deseja fechar com esse cliente dessa vez, mas não só dessa vez. Então, muitas vezes, uma negociação bem conduzida, ela pode não levar ao fechamento. Afinal de contas, você também vai precisar considerar a situação financeira do cliente da outra parte. Porém, se ela foi bem conduzida e o cliente se sentiu respeitado, se ele sentiu a sua responsabilidade profissional, eu te garanto que ainda que ele não feche dessa vez, ele vai lembrar de você da próxima vez que ele precisar dos seus serviços. Isso é extremamente importante. O fechamento ele deve ser feito de uma maneira suave, de uma maneira leve, independente do resultado final, da conclusão dessa negociação. Mas eu te garanto que se você seguir esse passo a passo, as suas negociações serão muito mais frutíferas, não só para o negócio atual, mas como já dito também para os negócios futuros. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje no qual aprendemos como negociar de uma maneira muito mais assertiva e frutífera com os nossos clientes. Lembrem-se, negociação é uma estratégia para o ganha-ganha. Entenda de fato o seu cliente, faça a sua melhor oferta e conduza toda a conversa de uma maneira tranquila e empática. Eu sei que as suas negociações serão muito melhores daqui para frente. Muito obrigada pela confiança. Até mais!